Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, prazer muito grande estar com você aqui para mais uma EBD Online, a melhor escola do mundo. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado nesta manhã de domingo, em que nós paramos para ouvir a palavra de Deus e para estudar a palavra de Deus. Sempre que nós estudamos a palavra de Deus, a gente aprende um pouquinho mais dela e cresce em maturidade, em fé cristã. Que nesta manhã nós possamos ser inspirados pelo Santo Espírito ao aprendizado da palavra que é viva e eficaz em nossa vida. E hoje nós vamos tratar de um tema especial, que estão falando mal de mim. Estão falando mal de você, como que nós devemos nos portar diante disso? Mas antes que você ouvir esse estudo, é nosso devocional, quero convidar você na sua casa a estar compartilhando esse vídeo, a estar enviando para os seus amigos, curtindo esse vídeo, comentando e fazendo parte dessa interação da Escola Bíblica Dominical. Enquanto você faz isso, eu quero convidar você a cantar conosco o hino 26, ao Deus Grandioso. Vamos cantar este hino logo mais após o hino. Abriremos então com o nosso devocional esta manhã de domingo. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde fé adoração, e então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Bem, amados irmãos, louvamos ao Senhor por saber que Ele é o Deus fiel, que tem cuidado de nós, Deus grandioso, que nós cantamos a Ele. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, nós vamos ler os versos 11
e verso 12, versos 11 e 12 de Mateus capítulo 5, que assim nos diz: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amados irmãos, aqui nós encontramos a última bem-aventurança que Jesus expõe no seu início do Sermão do Monte, né? E é interessante porque ele está falando para multidões e falando para os seus discípulos, mas quando chega nesse ponto, ele divide as multidões dos discípulos. Ele fala: bem-aventurados sois quando por minha causa. E aqui é importante você guardar isso, é por causa de Cristo. Vocês são injuriados, perseguidos e mentem sobre vocês e contra vocês disserem todo o mal. Primeira lição que nós temos aqui. E quando estão falando mal de mim e de você? Estão falando mal porque nós realmente buscamos ao Senhor, estamos buscando fazer o que é certo e estamos indo contra uma cultura que incentiva o afastamento de Deus? Ou estão falando mal da gente porque realmente nós estamos dando motivo, estamos dando mau testemunho, estamos vivendo como Deus não espera que vivamos? Primeira questão: por que estão falando mal da gente? Por que estão criticando a nossa vida? Deus falou que é bem-aventurado, é feliz quando por causa dele as pessoas mentirem sobre você, injuriarem você. Isso significa que você está vivenciando aquilo que Deus quer da sua vida. O texto continua dizendo: regozijai-vos e exultai, que são duas atitudes de profunda alegria, de uma expressão máxima de alegria que vem ao nosso coração por servir ao Senhor. Ele fala: porque grande é o vosso galardão nos céus. Ou seja, por mais que nós sejamos perseguidos aqui, que falem mal da gente, que nos confrontem, nós temos uma esperança. No céu seremos recompensados todo o dano que passamos por este mundo, por esta vida. E ele fala que assim como fazem isso com a gente, também fizeram os profetas que viveram antes da gente. Que nós possamos ter a consciência, amados irmãos, que Deus, o nosso Salvador, Ele tem o melhor para as nossas vidas, o melhor para a nossa história, e que independente se falam mal da gente, nós somos confiados em Deus, estamos confiados no Senhor, que a justiça de Deus é a perfeita justiça que nos ama e restaura a nossa vida e nossa história. Que nesta manhã possamos ser bem-aventurados ao entender que quando nós servimos ao Senhor, as pessoas sim vão falar mal da gente, mas quando honramos ao Senhor com a nossa vida, nós vivemos em conformidade à sua palavra e à sua vontade todos os dias. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero convidar você a estar orando neste momento, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Após a oração iremos trazer então um estudo que é Estão Falando Mal de Mim, mas vamos primeiro orar para depois a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Vamos orar. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por esta manhã de domingo. Te louvamos porque o Senhor se faz presente para nos abençoar. E nesta manhã queremos ouvir sobre as pessoas falarem mal da gente, nós possamos estar conscientes que se estão falando mal de nós, Pai, por causa do Senhor, nós somos felizes. Somos felizes porque o motivo pelo qual as pessoas estão nos criticando, estão querendo nosso mal, é porque nós decidimos honrar ao Senhor e viver para o Senhor. Que os meus irmãos aqui presentes hoje nesse estudo possam perceber, Pai, quão fundamental é viver para o Senhor, independente das críticas que iremos receber, mas que pela Tua graça, Pai, possamos suportar as adversidades. Pedimos ao Pai que o Senhor nos livre, Pai, de sermos instrumento de mau testemunho, um instrumento para que as pessoas critiquem a nossa vida com razão, por causa que nós estamos vivendo não conforme o Senhor espera. Que nesta manhã ouvimos a Sua palavra, sejamos inspirados, desafiados a viver para o Senhor e para a glória do Seu nome. Que o Senhor nos abençoe, é o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Amado irmão, amada irmã, nós vamos estar hoje reprisando, trazendo novamente tudo que já foi feito anteriormente nessa EBD online, mas eu tenho certeza que esse estudo vai desafiar a sua vida como tem me desafiado dia após dia. Participe conosco, comentando, curtindo, compartilhando, interaja, para que nós possamos saber que o conteúdo que estamos trazendo para você tem sido válido para a sua vida. Após
nosso estudo. Eu volto então para nós encerrarmos a EBD nesta manhã de domingo e conversarmos um pouquinho mais. Que Deus nos abençoe no estudo da sua palavra. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos aqui para mais um estudo bíblico, na confiança que o Espírito Santo tem estado nos conduzindo e tem trabalhado nossa vida para que eu e você possamos hoje aprender mais daquilo que Deus tem na nossa vida. E eu quero hoje tratar com você este tema que vai aparecer na sua tela agora aí. Estão falando mal de mim. Um tema que muitas vezes nos incomoda no sentido de que quando as pessoas falam mal da gente, nós nos sentimos incomodados, nós nos sentimos chateados, né? E aí eu queria começar esse estudo com uma pergunta a respeito de Jesus. Já falaram mal de Jesus? Eu digo a você que já falaram mal de Jesus. Quando você lê Lucas capítulo 7, olha o que diz o verso 33 e verso 34. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, uma referência a Jesus, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Ou seja, você vê que Jesus foi alvo também dessas críticas, de palavras ofensivas, de palavras que perjurem uma pessoa, né? Então perceba que falar mal, o próprio Jesus passou por esse processo em que as pessoas falavam mal dele. Qual é a nossa reação quando isto acontece? Olha só, algumas coisas que vêm ao nosso coração, sentimentos que nós temos quando falam mal da gente. Primeiro, ficamos chateados quando ouvimos. Todos nós, quando ouvimos que estão falando mal da gente, nós temos a tendência a ficar chateados. Um outro sentimento, somos tomados por um sentimento de frustração. Ou seja, a gente se frustra com a situação que nós estamos ouvindo ou com as palavras que muitas vezes são mentirosas, né? Uma outra coisa, criamos um sentimento de desprezo contra o outro. Naturalmente, nós começamos a desprezar aquele que fala mal da gente. Em outras ocasiões, atacamos falando sobre quem a pessoa é. A gente diz, está falando de mim, mas essa pessoa não tem nem autoridade para falar. E a gente acaba fazendo o mesmo processo de forma inversa aí. Outra coisa, buscamos tirar a satisfação do assunto com raiva ou não. Precisamos provar o contrário. Algumas pessoas vão até a pessoa tirar satisfação e às vezes sabendo como tirar satisfação ou não sabendo. O importante é que a gente prove que nós estamos certos, né? E aí a pergunta que surge quando eu penso nesse tema é o seguinte: qual reação Jesus espera? Qual a reação que Jesus espera de mim, de você, cristão, temente a Deus, professo na fé cristã? O que Deus espera de nós? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? E antes de entrar basicamente no texto que eu quero trabalhar nesse momento, eu queria colocar duas coisas aqui importantes. Primeiro, seres humanos têm a tendência natural para falar dos outros. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que isso faz parte natural do ser humano corrompido pelo pecado. Perceba como para falar mal de alguém é muito natural. Quando a gente menos percebe, a gente já está falando mal de alguém. Uma outra coisa, essas situações só irão acabar quando morremos. Ou pelo menos nós não ficaremos mais sabendo. Ou seja, quando que vão parar de falar mal da gente? Quando a gente morrer. E se estiverem falando da gente, a gente não vai mais saber disso, ou não vai se importar mais com isso. Então, pensando nesses dois pontos que eu trouxe aqui, eu quero então entrar num texto, um ensino de Jesus, que se encontra em Mateus capítulo 5, dos versos 11 e verso 12, apenas dois versos que nós vamos trabalhar neste momento de estudo da Palavra de Deus. Vamos então ler esse texto da Palavra de Deus, que assim o diz: Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Esse é o texto da Palavra de Deus e eu queria pontuar aqui qual o contexto que Jesus pronunciou essa verdade.
O contexto em que Jesus traz esse ensino é o conhecido Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que engloba ali, que embarca ali em Mateus capítulo 5, 6 e 7, onde Jesus ensina princípios válidos de ética, de comportamento, de caráter na vida dos seus discípulos, né, amados? Então, vamos fazer uma pergunta a esse texto, que é a seguinte: quem estava ouvindo esta mensagem? Quando você lê um texto bíblico, é muito importante que você descubra quem está ouvindo, quem era o público, quem eram as pessoas envolvidas naquele ensino de Jesus, para que você tenha a compreensão ou a facilidade de entender o que está acontecendo por detrás, ou por que Jesus está citando esse ensino tão importante. Quando você lê os versos 1 e 2 de Mateus capítulo 5, você vai encontrar o seguinte, olha só. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos, ele passou a ensiná-los, dizendo. Então aqui você encontra dois públicos que estão ouvindo esse sermão, essa mensagem de Jesus, que está ali no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Quem são? Nós temos as multidões e os discípulos. Existe uma multidão e os discípulos. Vamos entender rapidamente quem são essa multidão e quem são os discípulos aqui. Multidões nós podemos definir como quem? São aqueles que buscam o milagre de Jesus e eles são acolhidos, mas vivem uma relação utilitarista e sem compromisso. Ou seja, você percebe ao longo do ministério de Jesus que sempre multidões o acompanhavam, sempre buscando ouvir os seus ensinos, levando enfermos, levando endemoniados para que Jesus curasse. E todos os relatos bíblicos a respeito desses momentos dizem que Jesus acolhia as multidões, que ensinava, que curavam os seus enfermos. Todavia, a relação dessa multidão com Jesus, muitas vezes, era uma relação utilitarista. Eles não tinham compromisso com o Senhor Jesus e com o seu reino. Prova disso é que em um dado momento do ministério de Jesus, ele vai curar 10 leprosos e somente um volta para poder agradecer ao Senhor Jesus por aquilo que ele havia operado de forma milagrosa. Então, quando você pensa em multidão, é esse conceito que nós devemos ter. É claro que nós sabemos que no meio da multidão haveriam aqueles que iriam crer, que iriam se compromissar e se tornariam então discípulos de Jesus. E assim eu parto para a ideia do que é um discípulo. Discípulo são aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, em primeiro lugar, e vivem diariamente a partir de seus ensinos e glorificam a Deus com suas ações. Então, quem são discípulos? São aqueles que creem que Jesus é o Salvador das suas vidas e diariamente estão trabalhando, estão labutando para viver o ensino de Jesus nas suas vidas, e as suas atitudes, palavras e ações sempre visam a glória de Deus, o propósito maior de Deus e não a si mesmo. Nós encontramos então, ouvindo esse sermão, dois públicos, as multidões que querem os benefícios de Jesus, mas não se comprometem com Jesus, com seus ensinos, com seus valores, com seus princípios, e os discípulos, que são aqueles que ouvem, creem e se comprometem em viver a partir dos princípios e valores do reino de Deus. Assim, surge uma outra pergunta. Como Jesus separa os dois grupos, de quem é multidão e de quem não é multidão? Ele começa o seu sermão, você vai ler do versículo 3 ao 10, até o 11 na realidade, falando das bem-aventuranças, né? Ele vai trabalhar sobre o caráter do discípulo, como que alguém que pretende seguir a Cristo deve ter o seu caráter. Ele vai tratar sobre humildade, mansidão, sobre amor à justiça, ter sede de justiça, sobre ser uma pessoa que realmente expressa esse caráter divino. Mas quando você chega no verso 10 especificamente, olha só o que ele diz. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aqui você encontra o ponto que realmente divide quem é multidão e quem é discípulo. Multidão não tem interesse em passar por perseguição. Multidão, ele foge do sofrimento. A multidão, ela quer o benefício que Deus pode lhe dar
mas não quer passar por perseguição por amor a Cristo. Então, quando chega no verso 10, você encontra ali um ponto cirúrgico que separa a multidão dos verdadeiros discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante isso, por quê? Porque o verso 11 vai então reiterar, vai testificar essa ideia da seguinte maneira: bem-aventurados sois quando por minha causa, olha só o que está incluído naquele que quer seguir a Jesus. Olha o destaque que eu trago aqui. Vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. E aqui é um ponto muito importante, porque Jesus deixa bem claro, amados, que aqueles que querem servir a Ele, que querem dedicar-se a Ele, que querem ser discípulos, deverão estar prontos para passar por calúnias, por injúrias, por perseguições e ouvir de si mesmo mentiras que muitas vezes são afrontosas ao nosso ego e à nossa vida. O discípulo passa por isso. Então, assim, amados, eu quero agora trazer para você algumas coisas a respeito desses dois versos para que a gente possa estudar e compreender e responder aquela pergunta que eu comecei lá atrás. O que Jesus espera que eu e você faça como cristãos? Então, vamos caminhar aqui e o primeiro ponto que eu quero trazer é uma causa. Olha só, o verso 11 começa: bem-aventurados. A ideia de bem-aventurados, para que você possa entender, alguns vão traduzir como felizes, né, como pessoas felizes. Só que a palavra é muito mais profunda, ela traz um sentido muito mais profundo. Qual é esse sentido? Feliz que recebeu o favor de Deus. Bem-aventurado, para que você possa entender, é alguém que recebe todo o favor de Deus sobre a sua vida. Então, não é simplesmente um estado de felicidade, mas é algo intrínseco da própria pessoa, onde ela estará sendo abençoada nos seus caminhos, nos seus planos pelo Senhor Jesus, independente dos resultados, seja de bênçãos, ou seja de dificuldades, sofrimentos e lutas. Então, isso é a ideia do bem-aventurado. Ele fala o seguinte: bem-aventurados quando por minha causa. Então, ele vai trazer três expressões aqui. Quando por minha causa vocês são injuriados, perseguidos e caluniados. E aqui, amados, deixa eu colocar algumas coisas importantes para você. Quando você ouve a palavra aqui no texto, injuriados, significa acúmulo constante de insultos. E aqui é interessante porque tanto Jesus como os discípulos receberam vários e vários insultos. Isso era comum na vida e no ministério de Jesus e dos apóstolos. Então, os insultos meio que faziam parte da rotina ministerial do nosso Salvador e dos seus discípulos. Outra coisa, perseguidos aqui significa perseguição ativa, física ou emocional. Tanto fisicamente foram perseguidos, como emocionalmente também foram perseguidos. E o último, caluniado, significa o quê? Dizer falsamente toda espécie de males. E aqui é interessante porque no contexto que nós temos do ministério de Jesus e de Atos ali, dos primeiros cristãos, você vai ouvir coisas que aos nossos olhos são meio estranhas. Por exemplo, os discípulos eram acusados de serem ateus. Por quê? Porque eles adoravam um Deus que não se via. Pelo fato de adorar um Deus invisível, não uma estátua, alguma coisa, os cristãos dos primeiros séculos eram acusados do quê? De serem ateus. Outra coisa, eles eram acusados de serem imorais. Por quê? Porque eles faziam o quê? Eles se reuniam em lugares escondidos. Então, para eles, esse fato de se reunir em lugares escondidos, que era uma questão da perseguição, faziam deles imorais. Uma outra coisa, eles eram também caluniados de serem o quê? De serem antipatriotas, porque eles não reconheciam César como o único Deus, né? Como o imperador, como o Senhor absoluto. Então, eles não tinham amor à pátria. Calúnias, né? E uma outra coisa interessante, que os cristãos também eram caluniados de serem canibais, porque, segundo a pregação do cristianismo, eles comiam o corpo e o sangue do Senhor Jesus, que nós sabemos que é a Santa Ceia, que é simbólica, mas naquele contexto eles eram acusados de serem canibais.
Então percebam, que eles escutavam que eles eram ateus, que eles eram imorais, que eles eram antipatriotas, que eles eram canibais. Tudo isso eles eram o que as pessoas tinham de conceito do cristianismo naquele momento. Interessante que tudo isso acontecia por minha causa. Interessante que Jesus ele faz esse motivo, né? Você é feliz, é bem-aventurado, recebe meu favor quando estão injuriando você, perseguindo você, caluniando você por minha causa. O motivo desses cristãos passarem por isso, amados, era o quê? O amor a Jesus, a dedicação ao nosso Salvador, Jesus Cristo, a fé em Jesus. E aí eu trago uma pergunta muito importante neste momento. Por causa de quem estão falando mal de mim? Talvez seja um ponto importante que a gente deve trazer aqui agora para perguntar. Quando as pessoas falam mal de mim, é porque realmente eu estou amando ao Senhor e aí acabam recebendo críticas? Ou é por causa do meu comportamento que às vezes também não é coerente com o comportamento de discípulo de Jesus? Eu acho que a gente tem que ser honesto quando nós chegamos nesse ponto para nos perguntar qual é o motivo. Por que estão falando mal da gente? Interessante que 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, diz o seguinte: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ou seja, nós passaremos por situações como estas quando nós nos dispusermos a servir a Cristo Jesus, amados. Uma outra coisa também que 1 Pedro fala no capítulo 4, verso 14 e 16 é o seguinte: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. E aqui é a mesma ideia do que? Do bem-aventurado. Pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Olha que lindo isso. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Olha que tremendo isso. Eu acho que nós temos que olhar para esse texto de Mateus capítulo 5, verso 11 e 12 e fazer essa honesta pergunta. Qual é a causa? Qual é o motivo que estão falando de mim? É porque de fato eu tenho me dedicado a amar o Senhor como discípulo do Senhor? Ou é porque talvez no meu comportamento, na minha ética, nos meus valores, eu não tenha sido aquilo, não estou sendo aquilo que Jesus espera que eu seja? Eu creio que essa pergunta, esse olhar, essa causa do porquê estão falando da gente, seja primordial para a nossa conversa. Então, a primeira coisa que Jesus aponta no seu texto de Mateus capítulo 5, verso 11 e 12, é uma pergunta honesta para mim e para você. Qual é o motivo? Por que estão falando da gente? E aí, no segundo ponto, Jesus pede uma atitude. Qual a atitude que ele pede de mim e você? Olha o que fala o verso 12. Regozijai-vos e exultai. Aqui nós encontramos aqui duas expressões. Regozijai significa o quê? Esteja excessivamente alegre. Olha só, que estranho para nós isso. Segundo, exultai, que significa expressa de forma incontida. A máxima aqui, amados, é que Deus não espera que tiremos satisfações pelas calúnias. A ideia é essa. Mas que pelo Espírito tenhamos uma atitude de alegria incontida por saber que somos caluniados por causa de Cristo. É como se ouvir essa palavra que às vezes nos incomodava seja motivo de alegria em saber que nós estamos passando por isso por causa de Cristo Jesus. Há uma tradução livre de William Henry que fala o seguinte: regozijem-se sim, encham-se de alegria incontida. Aqui na tradução, amados, significa saltar de alegria. A ideia é que a alegria em nosso coração por conta do quê? Porque nós estamos passando por isso por amor a Cristo. Ou seja, é saber que nós estamos fazendo aquilo que Deus espera. É interessante porque os ensinos e valores do reino de Deus, eles são completamente antagônicos à realidade que nós entendemos ou acreditamos. Por exemplo, para mim e para você, ter uma boa posição é ser sempre o primeiro em tudo. E a Bíblia diz que o primeiro deve ser o último. Aquele que quer servido deve primeiramente servir.
E aquele que deveria estar triste pela calúnia deve se alegrar por passar por isso, por amor a Cristo Jesus. Percebam o quão tremendo e quão desafiador são os ensinos do nosso Jesus para mim e para você. É nesse ponto, como eu disse anteriormente no começo do estudo, que Jesus separa os discípulos da multidão, porque as multidões não querem se comprometer com isso, as multidões não querem rejeitar o seu orgulho, o seu ego. As multidões não têm um compromisso com Jesus, os discípulos estão dispostos a passar por isso com alegria, sabendo que a recompensa nas nossas vidas não está nessa vida, não está naquilo que nós vamos tocar, mas está no céu com o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eis aqui a grande bênção que nós recebemos da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados. Então, interessante que essa atitude que Jesus espera de mim, de você, nos momentos que alguém está falando mal da gente. Interessante que quando você lê 1 Pedro, capítulo 3, dos versos 3 a 17, nós encontramos assim lições extraordinárias que eu quero compartilhar com você aqui. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Quem há de fazer isso? Mas olha só, todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. A mesma ideia do bem-aventurado se encontra no texto de Pedro aqui. Mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça de Deus, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Agora preste atenção na continuação. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. E aqui a ideia do quê? Que habite ricamente Cristo em vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, estejam prontos para defender a fé de vocês. Contudo, detalhe importante, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, comportamento de alegria e não de tirar satisfações com raiva, com ira. Resultado de fazer isso de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo e não em vocês próprios, fiquem envergonhados de suas calúnias. E aí, olha só como fecha esse texto. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Olha que desafiador o que Jesus pede para mim e para você. A atitude a se alegrar aqui, amados, significa o quê? Nós devemos estar dispostos a passar por as situações de calúnias, de mentiras, de ofensas, porque nós estamos seguindo ao Senhor Jesus e não a nós mesmos. E aí é interessante porque você vai encontrar um outro texto de Pedro também, que é 1 Pedro 2, dos versos 21 a 23, que fala o seguinte, olha só. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Olha só, gente, só esse trecho aí já é espetacular. Ele diz o seguinte, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi achado em sua boca. E aí, olha só, quando insultado, exemplo, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. E eu destaco aqui, amados, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Tremendo isso, né? É o exemplo que ele nos dá para seguir os seus passos, para cumprir a sua vontade, para fazer o seu querer. Amados, quão tremendo é isso. Ou seja, é essa atitude que Jesus espera de mim e de você. Quando o texto de Mateus fala em regozijar e alegrar, ele está falando sobre isso. É estar feliz. Não porque a gente está feliz porque a gente sabe que Cristo está cuidando da gente. Olha um exemplo tão maravilhoso. Jesus, quando insultado,
não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Entregava a calúnia, a difamação, a mentira na mão do nosso Senhor, Salvador, nosso Deus poderoso, que envia o seu Filho para salvar a nossa vida. Perceba quão tremendo é o ensino de Jesus para a nossa realidade aqui, né? E assim eu termino falando sobre o quê? Sobre uma esperança. Olha como termina o verso 12. Porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Aqui nós encontramos duas expressões. Primeiro, o galardão, ele está falando que é grande esse galardão, e nós também entendemos aqui a expressão que diz sobre uma direção correta. Olha só que interessante. A palavra galardão aqui pode ser entendida como recompensa oferecida por Deus nos céus, amados. Aqui a recompensa é importante que você entende que não parte dos méritos humanos, mas de uma recompensa graciosa que é oferecida por Deus para aqueles que se propuseram a viver os seus valores e princípios, né? Muito se fala sobre o que é o galardão, como onde vai ser esse galardão, como será esse galardão, mas eu estou falando de forma muito honesta para vocês aqui. Por mais que a gente tenha várias hipóteses do que seja o galardão, a gente não tem como assim precisar de fato que seja. A única coisa que a gente pode apontar aqui é que é uma recompensa que Deus nos dará quando chegarmos no céu. Todavia, essa recompensa não tem a ver com os nossos méritos humanos, com a nossa performance pessoal, mas é um presente gracioso que Deus nos dá por seguir os seus valores e princípios. Então, assim, nós vamos chegar no céu e aí nós vamos descobrir realmente o que significava essa ideia de forma muito precisa do que é um galardão. Agora, a direção correta significa o seguinte: caminho daqueles que servem a Deus. Você olha o quê? Se nós estamos passando por isso, nós estamos na direção certa. Se estão falando mal de mim, de você, por causa de Cristo, por causa do nosso amor a Cristo, por causa da decisão que nós tomamos, da nossa responsabilidade humana, de viver os valores e princípios do reino de Deus, nós estamos sendo perseguidos, caluniados, estão mentindo, falando mal da gente, assim como fizeram com os profetas que vieram antes de nós. Então nós estamos o quê? No caminho correto. Em outras palavras, estamos caminhando em direção ao céu. E isso é uma bênção em nossas vidas. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele fala o seguinte: é como se Cristo estivesse dizendo, se isso lhe acontecer, isso servirá de selo do fato que você está destinado ao céu. Significa que você foi rotulado. Significa que seu destino final já foi fixado. Assim sendo, ao persegui-lo, o mundo lhe está dizendo que você não mais pertence a este mundo. Olha que coisa mais linda isso, amados. Provando o fato que vocês estão se dirigindo para o céu. Olha que muito bacana essa expressão do Dr. Martin Lloyd-Jones, que é assim rica no seu conteúdo, naquilo que nos desafia a viver realmente isso, na esperança que todas as nossas lágrimas aqui, nosso sofrimento será recompensado nos céus. Eu me lembro de uma frase de um teólogo aqui agora, e eu infelizmente não lembro quem é o teólogo, mas a ideia da frase é assim, que todo dano que nós passarmos aqui nesta vida será recompensado quando nós chegarmos no céu. Nós cremos nisso, cremos que o Senhor nos dará essas recompensas maravilhosas, né? 2 Coríntios capítulo 4, verso 17 e 18 vai cooperar com essa ideia da seguinte maneira: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixemos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Que maravilha esse texto. Olha só o que fala Colossenses capítulo 3, versos 1 e 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Continuando aqui também,
Olha só o que o mesmo texto vai prosseguir no verso 5, parte A. Assim, ele está vindo daquela ideia que nós lemos aqui anteriormente, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. O que tem que morrer segundo o verso 8, né? Mas agora, nós abandonem todas as coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. E aqui a ideia de ira, indignação, maldade, maledicência tem a ver o quê? Com a ideia que nós trouxemos no começo, de tirar satisfação, de ficar com raiva, de ter ódio da pessoa, de querer que a pessoa sofra porque está falando mal da gente. Tudo isso, se você está em Cristo, você é convidado a deixar esses sentimentos confiando que, olhando para o céu, a sua justiça agora é a justiça daquele que é justo em julgar todas as coisas e está nos conduzindo à sua vontade. Ou seja, voltamos à ideia do texto que nós lemos ali, de Mateus capítulo 5, verso 12. O galardão e a direção correta. Nesse sentido, resumindo o que eu falei nesse estudo, precisamos compreender que isso é normal e que Jesus nos convida a sermos discípulos, ou seja, bem-aventurados. Nós somos quando nós passamos por uma causa. Nós estamos ouvindo isso por causa de Cristo. Quando nós temos uma atitude de se alegrar e regozijar diante das críticas do sofrimento. E também o quê? Quando nós temos essa esperança, que tudo isso faz parte de um processo que nos conduz a Cristo e que nos leva a viver conforme a sua vontade. Ok? Vamos então rapidamente encerrar aqui com um momento de reflexão e de prática para que nós possamos compreender aí e colocar isso de forma muito prática na nossa vida. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, precisamos entender que naturalmente pessoas irão falar mal uma das outras. Como vamos encarar essa situação? Seremos como a multidão ou como discípulos de Cristo? Pessoal, vão falar mal de mim, de você. A grande questão é se nós vamos nos comportar como multidão que revida, que tem raiva, que tem ira, que é natural do ser humano, natural, ou seremos discípulos de Cristo que estamos aqui agora buscando mudar, buscando ter um novo comportamento diante disso. Segundo, quando falam mal de nós, temos a coragem de perguntar por qual motivo estão falando, aquela pergunta crucial que eu falei ao longo do estudo, né? Por que estão falando mal de mim? Porque eu estou seguindo a Cristo? Ou porque os meus valores, princípios, minha ética não condiz com os valores e princípios e a ética do reino de Deus? Uma pergunta difícil, mas que nós devemos ter coragem de fazer se nós queremos ser discípulos do nosso Senhor. Terceiro, qual a atitude que tenho tomado quando descubro que estão falando mal de mim? Você reage? Você é reativo? Ou você dobra o seu joelho e confia que Deus está cuidando de todas as coisas, sabendo que nós não temos que provar nada para ninguém, mas para que Ele tenha a consciência limpa que estamos fazendo por Ele e para Ele todas as coisas. E último, tenho compreendido que servir a Deus é ser criticado. Meus olhos estão focados no céu, vivendo como um salvo em Jesus. Amados, que nós possamos ter essa consciência nesse estudo que nós falamos aqui hoje. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que esse tempo seja um tempo de aprendizado e crescimento em nosso Senhor e Salvador. Que Deus o abençoe poderosamente neste estudo. Bem, amigo, bem, amiga, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Ao ver esse estudo desafiador, estão falando mal de mim. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua história, que esse estudo possa ter edificado sua vida. Quero deixar para você aqui o desafio para que você possa vivenciar aquilo que Deus quer de cada um de nós. Lembrando que daqui a pouquinho, às 19 horas, teremos nosso culto presencial na Rua Capitão Otávio Ramos, 281. Se você quiser participar, venha celebrar a vida conosco. Se você não pode, por algum motivo ainda, participar do culto presencial, você pode acompanhar nesse mesmo canal do YouTube um material completo para você, e hoje com uma pregação especial do presbítero Fred, falando que a oração segue inabalável. Então que você possa estar participando conosco das atividades. Depois do culto,
No YouTube você tem Momento Kids, um trabalho para as crianças que você possa estar participando com seu filho ou indicando para amigos que têm filhos. Que Deus abençoe você. Não esquece, se você está vendo pelo YouTube, de curtir este vídeo, de se inscrever no nosso canal, de participar como instrumento de Deus para a proclamação do seu reino, da sua vontade, aonde quer que nós estejamos. Curte nosso vídeo, compartilhe, comente, isso é muito importante. Se você está vendo pelo Facebook, não esquece de curtir nossa página, colocar para seguir e comentar no nosso vídeo, compartilhar, curtir e interagir, para que este conteúdo possa ser espalhado para outras pessoas e assim a gente possa espalhar o Evangelho a mais pessoas. Que Deus abençoe sua vida neste domingo, um excelente, ótimo domingo em família para você, e mais à tarde, às 19 horas, nos encontramos presencialmente ou nosso culto online. Eu quero agora orar encerrando essa escola dominical, a melhor escola do mundo, sabendo que Deus é fiel para nos abençoar e cuidar de todos nós. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, nós te louvamos por esta manhã, te louvamos porque o Senhor se faz presente para nos abençoar. Se conosco, nos abençoe, nos dê um excelente domingo, que nós possamos estar firmes no Senhor e na sua vontade, que nós possamos descansar no Senhor para aprender mais da tua palavra. Que em nome de Jesus, ó Pai, nesta manhã de domingo nós possamos levar este ensino aos nossos corações e que nós possamos vivenciar a tua vontade sempre. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor seja exaltado acima de todas as coisas, Pai. Nos abençoe e nos guarde, é o que eu te peço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe grandemente neste domingo. Nós nos vemos mais à noite e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe sua vida.